Fala pessoal, Alex Castilho mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade à sequência de vídeos de comparação das plataformas Ryzen 7 5700X e plataforma Intel Xeon 2680V4. Então aqui a gente está fazendo esse teste comparativo, esse é o segundo vídeo. Esse vídeo a gente vai testar a plataforma Xeon na configuração de 32 GB de memória RAM, mais a placa de vídeo RX 5700XT. Assim como no vídeo anterior, tá bom? Então ver o desempenho, ver como que lidar com os benchmarks de renderização de vídeos, benchmarks sintéticos dos jogos, benchmark de jogo mesmo, e ver se ainda está valendo a pena aí para 2025/2026 comprar essa plataforma ainda e ver se ela é usável, beleza? Tamo junto, vamos nessa. Bom, pessoal, só para deixar claro, então a ideia é que a gente utilize a mesma plataforma em termos de GPU, que é essa daqui, que é uma RX 5700XT de 8 GB, tá certo? Mas em uma outra plataforma, que é a Xeon, né? Então esse daqui tá com Ryzen 5700X, tá certo? E aí a ideia é fazer a substituição da plataforma mantendo a placa de vídeo, tá? Mantendo a placa de vídeo. Uma coisa, outra torre que eu tenho é exatamente igual essa, tá? A única diferença é que essa outra torre, essa daqui suporta um water cooler 360mm e a outra é só de 240. Enfim, tá sujo aqui, tá poeira, Brasília tá com o tempo seco, não dá para mexer nisso agora, senão pode queimar a placa, tá certo? Então a gente vai utilizar essa mesma placa de vídeo aqui, exatamente a mesma, na outra plataforma que eu vou montar na outra torre, tá bom? Vamos que vamos, pessoal. O resto vai ser tudo igual, tá? Monitor, só vai mudar a questão de teclado e mouse. Eu vou utilizar aí primeiro eu vou utilizar o SuperFlow e um teclado e mouse novo aí, básico da Legacy, porque eu estou fazendo esse outro computador. Vamos lá. Só para deixar claro aí, algumas coisas serão transportadas para a plataforma Xeon, né? Então, a placa de vídeo RX 5700XT, o disco que eu estou fazendo as gravações, deixando as gravações, que é um Barracuda 7200 RPM de 1 TB. Esse aqui é o NVMe da Netac, é um NV7000 de 1 TB, é onde estão os jogos. E aqui é um SSD também, esse aqui é de 512, se não me engano, 480, que contém somente o Forza, porque não coube aqui com todos os outros jogos, tá? E os cabos aí SATA. Então esses aqui são o que vai ser transferido para a nova plataforma para a gente conseguir fazer os benchmarks da forma mais fidedigna possível. Então vamos lá, pessoal, junto com aquelas peças transplantadas, o que a gente vai montar é isso aqui, ó. É uma placa-mãe QIDA K9S com um processador, deixa eu virar aqui, um processador Xeon 2680V4, 32 GB de memória RAM QIDA, mas esse aqui é de servidor, tá? Então cada pente desse aqui tem 16 GB, 3.200 MHz, mas é de servidor, é RegCC. Como esse processador só suporta 2.400 MHz, é o que vai ser rodado. Cabinho SATA pro HDzinho, plaquinha de Wi-Fi e Bluetooth. Essa daqui é uma vagabundinha mesmo, só para poder funcionar o Wi-Fi e Bluetooth. SSD de 128 GB, emprestado só para poder rodar o sistema. Esse aqui é o módulo TPM 2.0 ASUS 14 pinos, para fazer com que essa placa-mãe possa ser instalada nativamente no Windows 11 sem problemas, rodar jogos como Valorant, enfim. A gente vai utilizar essa pasta térmica, que é uma Rise Mode, Thermal Grease Code. Esse aqui é o espelho da placa-mãe, esse aqui é o suporte para instalação daqui, ó, do bonito SuperFlow. Beleza? Então, já já eu volto com o gabinete.
Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o gabinete que eu vou utilizar aí para montar o Xeon. Ele estava encostado aqui em casa, mas aqui a gente costuma guardar as coisas bem organizadinho, tá? Então, ele tá plastificadinho, limpinho. Ops! Deu uma porrada na câmera. Vamos lá. Vamos abrir aqui, né? Desembalar. É muito parecido com o outro gabinete, só que esse aqui tá limpo, o outro já tá sujo, né? Vou tirar ele aqui, tirar esse plástico. Só um segundo. Chão. Então aqui, ó, tem algumas pequenas diferenças. Esse aqui tem a lateral de acrílico, o outro de vidro. Então tem algumas pequenas diferenças entre eles. Esse aqui são 4 parafusos para abrir a lateral, de vidro são apenas 2. Aí, aberto. Eu havia dito, né? Esse aqui só tem suporte a 240 mm de water cooler, né? Ele não tem um terceiro item aqui. Na verdade, era só abrir mais um pouco o corte aqui, ele caberia perfeitamente, porque eles são exatamente do mesmo tamanho, ambos os gabinetes, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele já conta. Então eu já tenho uma fonte instalada, uma Corsair. Eu tenho aqui os cabeamentos do painel, tá certo? Para fazer as ligações USB, enfim. Eu tenho aqui um controlador RGB para fazer o controle de iluminação das fãs. Eu já tenho uma fã aqui no fundo para ajudar no resfriamento, né? Ajudar no controle da temperatura. Vamos ver desse lado. Aqui eu deixo sempre preso com controlinho de ajuste dos LEDs. Eu sempre deixo preso aqui com velcro. Vamos lá. Ops, já foi um parafuso pro chão. Pequenininho. Outro pequenininho. Então aqui eu já tenho a fonte, uma Corsair CV650, na qual eu vou utilizá-la para montar o setup aí. Então chegou a hora de trabalhar, né, pessoal? Trabalhar, montar esse kitzinho aqui dentro, ver se a gente vai ter algum problema, se vai estar tudo certo, o que vai acontecer. Deixa eu jogar isso aqui para cá para poder deitar a placa de forma... Já sei, vou tirar essas duas gavetas de disco. Vou colocar os fios das fontes para cá, para manter o mais reto possível o gabinete para inserção da placa mãe e dos demais periféricos, tá? Então, apoia para cá. Só que não tem problema, eu já deixei passar os cabos do painel frontal, e também já deixei instalado os coolers do próprio frente do gabinete. Também são ARGB esses coolers todos aqui, tá? Esses ventiladores. Então vamos lá. Voltar aqui para a posição certa, melhor posição. Isso. Pois bem, qual que é a ideia agora? A ideia agora é a gente instalar
a placa-mãe aqui no lugar certo, né? Eu não lembro de ter vindo parafusos da placa-mãe junto na caixinha da própria placa-mãe. Deixa eu ver se veio. Veio alguns parafusos grandes que eu não sei do que são, na verdade. Mas não veio parafusos de afixação da própria placa-mãe. Não tem problema, a gente acha alguns aqui e coloca. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer é montar algumas coisas na placa-mãe pelas quais vai ajudar a gente ali no processo de instalação, certo? Qual seja, memória RAM e possivelmente instalação de cooler. Mas o cooler, como é grande, talvez eu instale na própria placa-mãe. Mas memória RAM, esse tipo de coisa, a gente pode já instalar aqui fora. Tá certo? Então vamos lá. Então, continuando aí, pessoal, vamos lá. Segundo o site do AliExpress, que foi onde eu comprei essa placa, ele orienta a fazer a instalação das memórias RAM primeiro nos slots amarelos, para funcionar. Então, vamos utilizar ambos os slots amarelos. Vamos ver se aqui está certinho, tá, né? Pezinho está certinho. Utilizaremos ambos os slots amarelos para poder fazer com que ela funcione. Certinho. Pronto. Ambos os slots amarelos. Esqueci de uma coisa, pessoal. Eu preciso comprar uma pilha para que funcione. Então, é complicado, né? Eu vou comprar uma pilha aqui, mas vamos continuar as instalações aí do que der para instalar. Bom, deixa eu até me sentar para facilitar a vida. Então, vamos lá. Próximo ponto importante, deixa eu acender a luz que começou a ficar já meio escuro. O próximo ponto importante é a gente fazer a inserção aí do módulo TPM. Tá aqui o módulo TPM. E o módulo TPM é esse aqui. Então, é muito fácil de fazer a instalação do módulo, é só inserir aqui. Está instalado o módulo TPM, tá certo? Então você vai pegar aqui, pode ver que esse pino aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Boa. Ele tinha focado e desfocou, né? Foca. Aí. Tem um buraquinho aqui que ele é fechado. Não sei se vocês conseguem ver. Então a ideia é que esse buraquinho fechado bata exatamente com esse buraquinho fechado de cá. Então é onde a gente faz a instalação do módulo TPM. Ele fica meio apertado em relação a esse PCI Express aqui 1X, mas é o que é, economia, né? Eles economizam em tudo. Então, já temos o módulo TPM instalado. Próxima coisa que a gente pode instalar e já deixar pronta é, de fato, o HDMI, ou desculpe, HDMI, olha, o Wi-Fi da plaquinha, né? Então, vou abrir aqui o Wi-Fi da plaquinha, a plaquinha de Wi-Fi. Vamos abrir aqui a plaquinha de Wi-Fi. Boa. E aqui a gente já pode fazer a instalação também do Wi-Fi. Veja que na placa, não sei se é possível verificar, aqui na placa, no cantinho, está escrito Wi-Fi. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Bem nesse cantinho. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui para vocês aqui um zoom. Pronto. Então, aqui está escrito M2 Wi-Fi. Portanto, o M2 Wi-Fi é
aqui que a gente vai instalar, certo? Legal que ele já vem com parafusinho, então dá para você salvar um parafusinho aí, que já vem também com o próprio Wi-Fi. Vamos usar esse mesmo na placa, que é para manter o padrão. Então a gente insere esse Wi-Fi, insere esse Wi-Fi bem aqui. Desculpa, gente, estou todo torto porque como não tá filmando, eu tô sem espaço, né? Então inserimos o Wi-Fi aqui, deixa eu tirar um pouco o zoom, para vocês verem, ele fica levantadinho. Você precisa sentar ele e usar o parafuso para colocar novamente no lugar, tá certo? Então, a gente senta ele e utiliza o parafuso para sentar ele no mesmo lugar. Ops, não estou conseguindo. Aí, agora acho que vai. Pronto. Muito bem. Wi-Fi instalado. Tem uma outra questão, que é esses dois outros pininhos aqui no Wi-Fi, para quem não conhece, muita gente conhece, enfim. Deixa eu dar mais um, subir a claridade, não é o zoom. Aqui, ó. Existem esses dois pininhos, mais que diacho, aqui. Deixa eu ajustar aqui para vocês enxergarem bem. Pronto. Existem esses dois pininhos no Wi-Fi aqui, que é onde vão exatamente os cabinhos do Wi-Fi depois de instalado. Depois de afixado, eu preciso ligar as antenas do Wi-Fi, certo? Então, vem esses dois cabinhos aqui, no qual eu vou conectar esses dois pontos aqui e conectar esses dois outros cabinhos na antena. Essas duas pontinhas aqui nas antenas. E aí é onde vai ser utilizado essa questão aí do Wi-Fi. Deixa eu tirar o zoom aqui, porque é horrível trabalhar com zoom. Boa. Então, já temos aqui a plaquinha de Wi-Fi instalada. Temos uma questão. Aqui nós temos um slot NVMe e eu tenho um segundo slot NVMe, né? Então eu preciso saber qual dos dois que eu vou usar primeiro. Perfeito, pessoal, identifiquei aqui. Então, na verdade é o seguinte, esse slot aqui, ele é um slot M2, mas ele não é NVMe. Esse slot aqui, ele é NGFF, Next Generator Form Factor. Ele funciona com a mesma velocidade do SATA 3, tá? Esse outro aqui já é NVMe mesmo, tá? Então, para a gente fazer o melhor uso da plataforma, o que eu vou ter que fazer? O dispositivo que é de fato NVMe, que é esse aqui, né, o dispositivo mais rápido, eu vou ter que instalá-lo aqui. E aqui eu vou instalar o SSD, esse SSDzinho, que ele é só SSD, ele não é NVMe, tá? É onde vai ficar o sistema, na verdade, para essa plataforma que eu estou montando. Então, vamos já deixar instaladinho aqui, para deixar o mais redondo possível aqui fora da plataforma. Vamos lá. Então, tiro isso aqui daqui. Vou instalar esse aqui, pronto. Espero que esse degrauzinho não atrapalhe de colocar a placa de vídeo, né? Eu acho que não. Mas não precisavam fazer as coisas tão apertadas, né, gente? É bem apertado, viu? Vou tirar um pouquinho a placa de vídeo de cena. Vamos lá, tentar fazer com que flua. Jesus amado, consigo colocar. É assim. Tem que pegar um... Deixa eu ver se essa outra chavinha ela tá imantada. Se ela tiver imantada, eu consigo resolver. Tá imantada, beleza. Tem uma outra chavinha aqui. Ela não é tão boa, mas ela tá imantada. É só para ajudar a colocar
no lugar certo. O parafuso é minúsculo. Veja só. É só para ajudar a colocar aqui no lugar certo. Fica aí. Fica. Pronto. Foi pro lugar certo. Agora eu consigo usar a chave boa para aparafusar. Vamos lá, chave boa. Ali da gaveta. Vamos lá, então, para parafusar isso aqui. Pronto. NVMe é preso. Agora eu posso fazer a mesma coisa. Bom, posso não, né? Porque na verdade eu tenho que usar esse SSD aqui, mas eu preciso antes colocar os cabinhos. Caso contrário, eu não vou conseguir colocar depois, né? Então vamos ver se a gente já coloca já os cabinhos aqui. Eles, se aviso, eles são chatos demais de colocar, tá? Não é um negócio muito bonitinho e simples de colocar. Não sei nem se eu coloco agora, viu? Porque esse negócio pode ser que solte, vai me dar um trabalho danado. Vamos ver aqui se eles, como que eles estão. Se eles estão no modo simples de colocar ou no modo chato pra caramba. Eu podia ter colocado lá de fora também, né? Antes de prender a placa, né? Acho que eu vou colocar do modo de fora porque eu tô com a vista bem ruim. E eu vou colocar do modo do lado de fora, viu, pessoal? Tirar de novo essa plaquinha aqui, colocar e voltar com ela instalada. Já volto. Pronto, pessoal, já coloquei os dois cabinhos ali. Eu vou colocar uma pecinha que vem junto, que é basicamente para segurar e que não se solte, né? Com facilidade esses dois, os dois conectores, tá? Eu vou ter aquela mesma dificuldade de colocar o parafuso. Vou colocar aqui primeiro na pecinha. Depois eu desço e aí, será que caiu certo? É a sorte, hein? Rapaz, não é que caiu certo, cara? Sensacional. Olha aí, ó. Opa, vira. Assim tem que ficar. Deixar bem retinho, deixar bem bonitinho. Vira. Pronto. Perfeito, tá instalado. Já não vai mais escapar. Temos a pecinha que faz a segurança de ambas as conexões. Temos aqui já bem colocado. Próximo passo, vamos inserir o NVMe, o SSD comum. Ele tem o formato M2, mas não é NVMe, tá? Ele tem o formato M2, mas não é o rapidão. Ele é uma velocidade de SATA normal, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Baixado. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui tá mais alto, é mais fácil de ajustar. Pronto. Tá instalado. Então, o cabo Wi-Fi passando por baixo. O que mais é necessário aqui? Vejamos. Eu acho que a plataforma para colocar o cooler. O que vocês acham? Vamos lá pegar o cooler. Então vamos lá, pessoal, instalar aqui a parte do cooler, né? Esse aqui é o suporte inferior, no qual vai presos aqui os coolers. Então eu já fiz os ajustes nele pro tamanho certo. Você ajusta aqui aqui, ó, na medida, aqui a máxima, que é 1,55. Vou adicionar aqui, ó, na parte traseira. Pronto. Pra vocês verem como ficam aqui, ó. Adiciona aqui assim, ó, na parte traseira. Tem que estar na medida certa, tá, pessoal? Feito. Feito isso, a gente insere, tomando cuidado de entender aonde que a gente quer que, em qual posição quer que fique o cooler, né?
Então, no meu caso, os parafusos vão aqui, a ventilação vai vir de frente para trás, tá certo? Então, anexar aqui. E agora colocar os parafusos, que me parece que dá um trabalho danado colocar esse parafuso, viu, gente? Me parece, vamos ver. Enrolação. Olha aí, pronto, tudo instalado. Olha aí, ó. Bonitinho. Bem preso. Boa. Gostei de ver. Bom, agora basicamente é colocar tudo para dentro do computador, dentro da torre. E colocar o cooler. Talvez eu já coloque agora, né? Vamos ver. Deixa eu ver essas conexões todas aqui. Provavelmente acho que vou colocar nessa posição, né? Ia. Rapaz do céu. Mas esse negócio não é que deu em cima da memória, cara. O negócio é grande aqui, viu? Eu vou ter que tirar esse... Óbvio, vou ter que tirar esses dois coolers aqui para poder colocar a torre. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Colocar o cooler. Utilizar aqui a Rise Code. Acabei de abrir, novinha. Colocar um pouquinho de pasta aqui nele. Tá limpinho. Vamos ver aqui. Aí. Pasta ok. Dá pra usar perfeitamente nesse processador. Dá aquela espalhada bonita. Uma fina camada, viu, pessoal? Não é grossa camada não, é uma fina camada. E pasta térmica. Isso aqui é o suficiente. Dá uma esticada na pasta térmica. Uma boa esticada nela. Vou colocar mais um pouquinho só em cada ponta. Para que faça a cobertura 100% do processador. Eu acho que já é o suficiente. Tá bem coberto. Deixa eu dar uma alisada aqui. Pegar todo 100% do processador. Perfeito. Deixa eu conferir de perto. A iluminação já não está mais tão boa. Só para dar uma... Perfeito. Foi o suficiente. Está completamente coberto de pasta térmica. Deixei a espátulazinha aqui no canto. E agora esse cooler é o seguinte. Você precisa tirar a parte traseira dele
antes de colocar, porque senão você não consegue parafusar, né? A parte traseira dele fica em cima, a ventoinha fica em cima do parafuso. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco de... Então aqui você precisa colocar a parte da frente, deixar a parte da frente, retirar a parte de trás e colocar no sentido que vai ventilar o seu computador, né? Então deixa eu pensar aqui vai ventilar para trás, vai sair para trás, vai sair para trás, é assim que eu vou instalar esse... Aí, nessa posição, já posso parafusar, começar parafusando a parte de trás, que é a parte que está... Parafuso um pouco atrás, um pouco na frente, volta para trás, continua parafusando mais um pouco atrás, mais um pouco na frente. Agora vamos ver se eu finalizo para trás. Bom, pronto, já está no máximo. Agora a parte da frente, pronto, já está no máximo. E agora, então somente agora, eu faço a instalação da parte traseira do cooler, tá? Então agora eu preciso pegar essa parte traseira aqui e fazer a instalação dela. Essa parte aqui para baixo. Deixa eu ver aqui, peraí. Assim. Vou ficar para trás, exato. Então é assim que eu vou instalar agora o cooler. Vamos lá. A gente encaixa aqui. Encaixa aqui e agora precisa encaixar aqui no fundo. Encaixado uma parte, vamos encaixar a outra parte. Pegar o mesmo araminho aqui. Passar pra cá. Aqui, para destorvar. Não sei se entrou, agora entrou embaixo. Oxe, é chato. Embaixo, em cima e agora aqui. A parte entrou. A outra parte entrou, mas não entrou. Vamos lá. Pronto. Ambas as partes encaixadas. Cooler devidamente instalado. Depois eu tiro essa película azul. Pronto. Então, basicamente está montado. Agora precisa fazer todas as conexões, enfim, e colocar na torre. Eu vou sair para comprar a pilha, então logo eu volte e já faço o término da instalação. Fala, meu povo, voltei. Comprei aí, ó, pilha pra colocar na placa-mãe. Só que eu só voltei no outro dia, que ontem eu peguei e fui dormir, que tá cansado. Então vamos lá. Vou colocar a pilhazinha aqui na placa-mãe. Oxe. Vai pra cá os pininhos.
Pronto. Pilha devidamente inserida. Aí, ó. Vamos lá. Bom, acho que toda a parte de instalação está feita. Falta apenas energizar e colocar essas partes todas aqui para funcionar. Então, vamos lá tentar identificar aqui o que a gente vai fazer. Colocar isso aqui mais para trás. Tentar filmar melhor para vocês isso aqui de alguma forma. Tira a placa de vídeo daqui que agora ela pode estar atrapalhando um pouquinho. Vamos ver aqui. Então aqui a gente tem o RGB e tem a energização da fan. Esse aqui é da fan, esse aqui é o RGB. Só que, pelo que eu vi, esse cooler ele traz uma cabine aí, ó, para centralizar em um único ponto de fan, de energização de fan. Então eu posso pegar isso aqui, colocar aqui. Aqui, ó. Oxe. Tô dando é mole, é? Esse aqui, desce bem aqui pra cima. Esse aqui é da fan. Pronto. E tá torto esse cabo. Pronto. E aí aqui eu ligo em um só fan control. Aqui, ó, CPU fan. Esse iconezinho bem aqui, ó, é o CPU fan. Tá vendo? Esse aqui, virar aqui para vocês. Esse aqui é o CPU fan, tá escrito ali do lado, CPU fan. Então, eu apenas insiro nele. Pronto, as fãs já estão bem colocadas, posicionadas aí. Deixa eu ver, tem um outro CPU fan aqui. Eu poderia ligar em dois CPU fãs diferentes em vez de usar um cabinho de extensão. Eu acho que eu vou fazer isso, sabe por quê? Para manter mais separado, eu vou fazer isso. Tem dois CPU fãs, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Por quê? Primeiro, eu não sobrecarrego um único ponto de energia da placa. Segundo, divido, não sei se vai ter controle de velocidade de fan, mas eu consigo fazer a divisão de leitura de cada uma das fãs, né? Então, quem sabe? Vamos ver aqui. Vamos fazer isso. Boa. Então, aqui eu tenho o cabo saindo daqui e o cabo saindo daqui. Esse aqui eu posso ligar aqui. Vai vendo? Vai vendo. E esse eu posso ligar aqui. Fica mais bem organizado, eu acho. Pronto. Esses aqui são os RGBs.
Eu preciso ver se a controladora... Deixa eu ver se a controladora tá aqui. Se a controladora que eu tenho é compatível, né? Vamos ver. Aqui é a controladora. E ó, ela não é compatível. Deixa eu ver. Tá vendo? Essa aqui é de 3 pininhos. A controladora que eu tenho não é dessa. Tá vendo? Ou seja, não vou ligar o... O que foi, gato? Não vou ligar os RGBs por enquanto desse computador. É o que é, né? Bom, vamos lá para montagem, instalação aqui. Bom, então qual que é a ideia? A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar aqui o espelho da placa mãe, né? Para depois colocar a placa mãe. E depois que você coloca a placa mãe, se você esquece de colocar o espelho, é chato pra cacete, gente. Aí você tem que tirar a placa mãe. Tá? Primeira coisa é colocar aqui a placa mãe. Vou colocar o espelho nessa posição, tá certo? Com as partes todas identificadas para fora. Ver se a gente consegue colocar esse espelho facinho, vai dar trabalho. Então, espelhinho colocado. Agora eu tenho que colocar a placa mãe, né? Vamos lá ajustar. Pessoal, eu comecei a montar aqui e acabei esquecendo de gravar. Então, o cabo que vem do painel do gabinete de áudio, eu passei por trás da torre e inseri aqui no lugar de áudio, né? Aqui está o TPM 2.0. Aqui é o USB 3.0. Aqui eu já coloquei até os encaixes aqui do Wi-Fi. Veja só os cabinhos. Todos aqui passando, vindo da plaquinha. Agora eu vou inserir essa parte aqui do painel frontal também, para fazer o controle para ligar, desligar, resetar. Enfim, vou fazer essa parte aqui agora. Como eu não consigo ficar segurando aqui, eu volto daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, terminei de montar, coloquei a placa de vídeo já na cuída. Olha, é bem apertada essa placa, viu? Memória fica apertada com cooler. Aí para pôr a placa de vídeo ficou apertado com SATA, que ficou apertado com outro cabinho. Vocês dá para ver aqui embaixo nessa fan traseira. Não é um negócio muito legal, viu? Mas tá aí, ó, tá montadinho. Vamos lá fazer o primeiro teste, ligar junto com vocês para ver o que vai dar. Então tá aí, ó, bem montadinho. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não ligou. Ah, tem que ligar a chave atrás da fonte, né? Senão não vai ligar mesmo. Agora sim. Chave ligada, energia ligada. Ligou, desligou. Ligou de novo. Ah, minha esposa saindo no vídeo de camisola. Ah, tira. Coisa linda. Corta, né? Não! É. Ligou. Ventoinha ligou. Ligou, olha aí que beleza. Vamos já entrar na BIOS aqui. Vamos dar aquela configurada na BIOS. Já volto. Bom, vamos lá. Já dei uma configurada no boot para iniciar, fazer o boot do pendrive. Tem ali o ISO do Windows 11. Vamos ver se vai funcionar.
Aí, ó, cuida. Já, pum, iniciou automaticamente no pendrive. Agora vamos fazer a instalação de Windows aí, default, em padrãozão, e ver o que vai dar. Hoje a gente vai finalmente executar os benchmarks, os testes todos de desempenho aí da plataforma Intel Xeon, até para a gente poder fazer aquela comparação básica entre desempenho e custos com a plataforma do vídeo anterior, qual seja o AMD Ryzen 7 5700X com a placa-mãe Tough Game da B550 Plus. Mesma quantidade de gigas de memórias, entretanto memórias diferentes, plataforma AMD rodando lá com memórias Juhor de 3600 MHz. Nesse caso aqui a gente está rodando com memórias Cuida, da mesma marca da placa-mãe, com 3200 MHz, entretanto limitado ao processador 2400 MHz. Mesma placa de vídeo, a gente está rodando nas RX 5700 XT, 8 GB triple flan, é uma daquelas que não é capada, é uma que roda em sua plenitude de desempenho. Então a ideia é que agora a gente demonstre um pouquinho do sistema aqui, um pouco da arquitetura, da placa de vídeo e processador, além das diferenças em relação à placa de vídeo, e a gente rode o primeiro benchmarkzinho também em seguida. Então, apenas para demonstrar aí, abrir aqui o CPU-Z, para a gente demonstrar aí qual plataforma que a gente está falando. Então é uma plataforma Intel, né, de 6ª geração, é um Intel Xeon E5-2680V4, ele tem um TDP aí máximo de 120 watts, então ele consome praticamente o dobro do próprio AMD. A gente está falando de um processador aí que está em estoque, não tem alteração nenhuma de overclock ou de melhoria de qualquer espécie. Ele é um processador 14/28, ou seja, 14 cores, 28 threads. A placa-mãe aí, como eu disse, é uma Cuida X99K9S. Ela é uma placa-mãe bem simples, é uma placa-mãe que tem todas as funcionalidades necessárias para executar um sistema nesse sentido, a baixo custo, por assim dizer, né? Memória, a gente tem aí a memória que está em Dual Channel, que é aquela memória que eu acabei de falar, que é a memória que está rodando 2400 MHz, é a memória de processador, então ela tem RegECC, ela costuma ser em torno de 2 a 3% mais lenta do que a memória normal, justamente porque ela tem um chip de fator de correção de erro. Então ele tem que fazer essa checagem sempre, então ela acaba sendo um pouquinho mais lenta, mas não é nada perceptível para qualquer gamer ou qualquer pessoa. Tá certo? Então, como eu disse, a placa de vídeo aí é uma RX 5700 XT. E aí a gente vai cair aqui para o benchmark para que a gente possa comparar as duas placas, as duas plataformas, na verdade, e ver se há grande diferença, tá certo? Então vou executar aqui o Bench CPU, lembrando que iniciador de tarefas, quanto que a gente está ocupando aqui de processamento, rodando apenas o OBS Studio, em torno de 6%, exatamente igual a outra plataforma da AMD, utilizando 6% do sistema para um sistema operacional mais OBS, e aí a gente executa de fato esse teste de performance, tá certo? Memória aí ocupando bem pouco, 461 megas, a memória está sobrando. Então vamos lá, vamos trazer para cá e vamos rodar aqui finalmente o benchmark, vamos ver. Olha aí, ó, tá pegando aí 5.916 pontos, é uma pontuação bem boa, sobe um pouquinho, sobe para uns 6.000 e pouquinho, quando está desativado o OBS, quando não tem rodando nada no background. Aí, ó, single thread rodando 350 pontos, não é uma pontuação excepcional, especialmente para jogos, porque a gente está falando da velocidade máxima que o processador atinge
com Turbo Boost ligado, né? E esse processador aqui ele tem bastante cores, bastante threads, mas não tem uma velocidade muito alta de desempenho de núcleo simples, né? Então é esse aqui a plataforma para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês verem exatamente o que a gente está falando. Então tá aqui, ó, a gente está rodando aí uma velocidade atual aqui de 3 GHz, ele sobe um pouquinho mais os processadores, 14/28, certo? Cache L3 de 35 MB, L2 de 3,5 MB e cache L1 de 900K praticamente. Então tá bonitinho, tá rodando, memória rodando a 2400 MHz, usando só 2 slots, mesmo que estivesse usando os 4 slots da placa, ela só tem acesso ao Dual Channel, não é Quad Channel, então tá bem tranquilo, tem bastante memória disponível aí para a gente executar todos os testes, beleza? Então vamos para o primeiro teste aqui, que é o FurMark. Vamos verificar aqui qual que vai ser o desempenho em comparação com a outra plataforma AMD. Vamos utilizar exatamente os mesmos parâmetros, tá? Full HD, com a API da Vulkan, para poder rodar o benchmark, e a gente extrair o máximo de poderio dessa placa aqui em um benchmark sintético e verificar qual é a pontuação que a gente consegue atingir, beleza? Então vamos lá. Tá aí, pessoal, resultado final, 7.225 pontos, média aí de 120 FPS, bastante interessante. Temperatura máxima é 68 graus, foi o que eu falei, tá rodando bem fria essa placa de vídeo. Eu fiz manutenção há aproximadamente 6 meses nela, troquei pasta térmica, enfim, já deu tempo da pasta térmica ter assentado mesmo na placa, agora está rodando bem fria mesmo, tá? Tem uma questão que eu esqueci de passar, é uma questão em relação ao GPU-Z, que tem uma diferença, tem duas diferenças em relação à plataforma anterior, que torna em tese mais eficiente, tá certo? Primeiro, na plataforma anterior rodava no PCI Express 16.4.0, é a interface da placa e é o que ela suporta. Entretanto, essa plataforma aqui ela só suporta a PCI Express versão 3.0. Então, aqui a gente pode ter um limitador de tráfego de banda, enfim, por conta da interface aí PCI. Outra questão é que essa placa mãe, ela não vem com o Resizable Bar, a opção de ativação do Resizable Bar, então ela está desabilitada por natureza, mas isso aí vai ficar para outro vídeo, que a gente vai fazer alterações, comparações de desempenho com ele ligado, desligado, depois que eu fizer algumas atualizações e alterações na BIOS, beleza? Então é isso, vamos para o próximo teste, próximo benchmark. Bom, então vamos lá, pessoal. O próximo teste que a gente vai fazer é o Performance Test da PESMark, assim como no vídeo anterior, para que a gente possa ter uma comparação aí entre as plataformas em diversos cenários, em diversos benchmarks diferentes, tentando ser o mais independente possível, por assim dizer, né? Então, primeira coisa que esse aplicativo faz é identificar, coletar as informações aqui e ir montando o computador aqui com os dados coletados, né? Temperatura, ele está coletando as informações, pronto, estão coletadas suas informações, e daqui em diante a gente pode fazer todo o benchmark. Aí eu vou executar o benchmark inteiro aqui nesse caso, entretanto a gente vai desconsiderar a parte de disco, porque não são os mesmos discos que tem no computador, nesse computador e no outro computador, na outra plataforma, tá certo? Então aqui, só para a gente deixar claro aqui as configurações como estão, é exatamente igual ao do outro.
E aí vamos lá rodar o benchmark e ver qual vai ser o resultado. Até o final do benchmark a gente volta a se falar. Bom, então tá aí pessoal, chegamos ao resultado, 3.998 pontos, com a seguinte métrica. Então nós temos aí a performance CPU aí em 17.174 pontos, uns números aí de matemática inteira, números primos, ponto de flutuação, enfim, e game score em 1.597 pontos. Nós temos aí também o desempenho em 2D, qual foi o desempenho 2B, né, 2D dessa placa nessa plataforma, então a gente atingiu aí 432 pontos. 3D Mark, que é o desempenho de 3D nessa plataforma, aí atingiu 3.571 pontos. E o desempenho da memória RAM dessa plataforma aqui atingiu 2.361 pontos, tendo essas outras numerações que compõem essa pontuação aqui, como por exemplo velocidade de memória, de escrita de memória e latência, que são os dos mais importantes. Beleza? Então está na hora da gente passar para o próximo benchmark. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom, o próximo teste que a gente vai fazer aí é com o Cinebench. É um teste que é lento, demora uns 20 minutos, então eu vou deixar ele rodando, vou me ausentar e volto assim que tiver concluído. Vou colocar um alarme aqui e volto assim que tiver concluído. Mas vamos deixar rodando aí o Cinebench, a mesma versão do outro vídeo, que é o Cinebench 2024 1.1.0, para a gente poder identificar aí qual o poderio dessa máquina aqui. Vamos lá. Então é a primeira vez que eu estou abrindo ele. Então vou rodar todos os testes como no outro. O outro não tinha a opção de startar somente o GPU, né? Mas vamos lá, rodar todos os testes, vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acho que a gente vai ter um resultado a mais em relação ao GPU nesse aqui. Não sei porque o outro não deu essa pontuação, mas agora vai fazer todo aquele processo de desenho, de textura. Pra gente, o que mais interessa nesse caso aqui não seria esse GPU. Eu vou rodar por curiosidade, mas o melhor mesmo é a gente tratar aqui o multicore e o single core para fazer uma comparação entre as plataformas. Até porque utilizar a renderização por GPU seria mais ou menos a mesma coisa entre as duas plataformas, tá bom? Então vai demorar 30 minutos, então é 10 minutos absolutamente cada teste. Então eu volto daqui 30 minutinhos. Valeu!
é isso aí, pessoal. Olha aí, ó, deu 4.601 pontos aqui no GPU, na renderização pelo GPU. Multicore 703 pontos e CPU single core 48 pontos. Esse aqui foi bem lento, viu? Ficou vários minutos depois do tempo final. Bom, é isso aí. O ratio aqui deu 14.58x. Então, bora pro próximo. Vamos fazer agora aqui o benchmark do Heaven, para a gente verificar aí em comparação com a plataforma AMD, qual que vai ser aí a diferença, né? Então vou só rodar aqui conforme o padrão estabelecido em consonância com o modelo anterior. Vamos ver aí qual vai ser o resultado. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Chegou aí, ó, média de FPS 182.5 FPS, com score aí de 4.598 pontos. O mínimo de FPS aí foi 9.6. Eu senti que deu alguma travadinha em um ponto ou outro do teste, muito provavelmente por conta da CPU, né? E o FPS máximo atingido aí foi de 341. Depois vamos fazer as comparações entre ambos aí e ver qual foi a diferença, tá? Pois bem, então vamos seguir para o próximo benchmark e ver qual é o resultado. Então, para o próximo benchmark aqui, a gente vai usar o benchmark do Superposition. Vamos ver qual que vai ser o resultado em relação a esse benchmark. A configuração que a gente vai fazer é exatamente igual a do outro. A gente vai jogar aqui em 8K Optimized com API de DirectX e vamos ver o que vai dar de ponto de resultado no final da execução, tá? Então vamos lá, rodar e vamos ver. Beleza? A gente chegou aí no resultado aí, nessa configuração do Xeon 2680, pontuação de 2.867 pontos. A FPS mínima em 18.49, a média de 21 e o máximo de 24. Bom, não mediu a temperatura, não deve ter pego a questão do sensor. Não é big deal, não é grande coisa. Então, aqui a gente encerra a comparação com os programas de benchmark. Beleza? Então, a ideia é que agora a gente faça alguns testes dos jogos para que a gente possa, daí em diante, fazer uma comparação real aí em desempenho em jogos. Beleza? Então, vamos lá, trabalhar nisso aí. Logo, logo vem a entrega. Fala pessoal, voltamos aí então, começar aí com os testes de jogos nessa plataforma Xeon. Então vamos lá, vamos começar novamente aqui pelo Shadow of the Tomb Raider. Vamos ver aqui qual que vai ser o resultado dos testes. Eu voltei já mais um dia porque ontem fui descansar, estava bem cansado. Vamos ver aqui se vai funcionar. Só abrir aqui só para dar uma olhada. Opa! Aqui a tela cheia. Pronto. Jogar, vamos ver se vai funcionar. Boa! Então vamos lá, primeira vez que estou abrindo o jogo. Ele pede para aceitar isso várias vezes aqui, que são os downloads contents.
Então vamos lá. Vamos configurar aqui para colocar exatamente igual ao outro, né? Então, vídeos e gráficos. Eu não vou mexer nada, a única coisa que eu vou mexer aqui é colocar o Fidelity FX CAS. Deixa eu ver se tem mais uma coisa a mudar, acho que não tem nada. Gráficos, sim, salve as mudanças. Aqui eu não mudei nada, no outro também. Opa, sim, aplicar mudanças. Então, essas mudanças sim. E aqui no gráfico não mudou nada. Então vamos lá testar a performance do jogo. Bom, então vamos lá conseguir ativar aqui o Riva Turner. Vamos lá. Então vamos lá, vamos executar aqui os testes todos. Está aí, ó. Xeon E5-2680V4, clock básico 2.4 GHz, está rodando aí já, só na apresentação já está rodando aí com algum turbo boost. Temperatura 39 graus, super frio, com aquela ventoinha que eu mostrei para vocês. Uso aí de 20% do processador, consumo aí 63 watts, 65 watts agora, sem estar rodando nada basicamente, só com a tela, né? Consumindo aí aproximadamente 9 GB de memória RAM. Placa de vídeo em uso aí de 8 GB, está com uso de quase 3 GB. Temperatura de 68 graus, o uso dela 95%, consumindo 178 watts. Gerando aí nesse momento aqui do menu aqui 128. A gente vai fazer exatamente como no outro teste. A gente vai selecionar vídeos e gráficos. Vai rodar aqui o gráfico tudo no baixo, mais baixo que possível. Foi isso que a gente fez no outro. Então a gente vai rodar e vai testar performance. Vamos testar performance, ver o resultado, depois a gente vai rodar tudo mais alto e testar performance de novo, tá bom? Então vamos lá, testar performance, vamos nessa. Vamos ver aí se o poder desse processador aqui vale o custo-benefício. Vamos lá, tá acabando, cara. Falta pouco. Processador aí, ó, consumindo 88, 106 watts. Lógico, o consumo é maior do que o do Ryzen, do AMD Ryzen 7. Aí, ó, funcionando aí, ó, 128, 130, 133 FPS. Consumindo aí 80 watts, batendo 120 FPS. Bom pra caramba, né? Utilizando 31% só do processador e consumindo aí 79 watts, 80 watts. 44%, 44 graus de temperatura do processador, utilizando praticamente 12 GB de memória RAM, então a memória RAM é algo importante mesmo. Utilizando pouquíssima memória de vídeo, 3 GB de memória de vídeo, olha aí. Dando algumas travadinhas. Veja que aqui a linha do frame time não é tão lisa quanto no outro processador, no Ryzen, né? É uma linha muito menos lisa, mas está funcionando. Vamos lá. Utilizando 29% do processador, batendo aí 133 frames por segundo. Vamos lá, placa de vídeo com uso de 84, 75, 62%, está variando bastante. O que importa aqui mais é o processador. Vamos ver o processador como vai lidar com a situação. Tá aí, ó, fase externa, com bastante iluminação aí, rodando 123, 124 FPS, bastante detalhe na tela, rodando perfeitamente. Eu jogaria muito tranquilo nesse computador, de verdade. Tô até pensando aqui, de repente eu vendo Ryzen e vou ficar só com esse aqui pra mim. Ou eu vendo esse aqui. Qual que eu faço? O que eu faço? Deixa a sua opinião aí. Quem sabe eu não vendo a preço de custos.
Olha, chegou na parte com mais detalhes ainda, baixou para 87 FPS. 39% de uso do processador, 45 graus, é ridículo de frio esse processador. Eu estou usando aquela ventoinha de dois ventiladores apenas. Pasta térmica da Rise Mode, a Rise Code, acho que ele é 8 watts por metro Kelvin. Boa essa pasta térmica, viu? Não tem me decepcionado em absolutamente nenhum dos casos. Coloquei na placa de vídeo, coloquei no Ryzen, coloquei nesse aqui, olha só, tô rodando aqui, ó, jogo pesado, rodando benchmark, o negócio não esquenta, 43 graus. Bom, beleza, então a gente está vendo aqui ó, uma linha não tão linear, uma linha não tão linear, mas está aí ó, as informações que nos interessam, né, o processador, a placa de vídeo, o drive, a memória do sistema, e aqui tem as informações FPS mínimo 78 de CPU, né, de renderização de CPU de 165, máxima foi de 334, média 225 e 95% de 176. Aqui a da GPU, né, como que a GPU se comportou nesse jogo aqui com esse processador. 161 tem um FPS mínimo, 242 o máximo e a média de 193. E aqui é o uso a pontuação do CPU no jogo, né? O FPS causado pelo CPU. Tá aí, ó, 78 mínimo, 145 máximo e 108. Isso aqui vai dar uma boa comparação com outro teste. Vamos aumentar aqui então, colocar aqui na máxima e vamos ver o que vai dar. Aí, ó, carregando texturas. Deixa eu terminar de recarregar texturas. E vamos lá testar a performance agora, ver se vai mudar muito, se vai dar muita travadinha. Temos que prestar bastante atenção aqui ó, no frame time. Quanto mais liso, melhor. Quanto mais ondulação tiver, ó, tá vendo que eu estou passando aqui, ó, ele dá umas ondulações, por quê? Porque ele tem que fazer processamento, baixo o FPS, enfim. Mas quanto mais ondulações, maior a chance de travadinha. Então vamos lá, testar a performance. 1, 2, 3, tira a mão do mouse e vamos ver. Então começou aí já com a qualidade muito melhor, né? Baixou em torno de 20 FPS, 23 FPS, está rodando tudo a 100 FPS agora. Estava 123 no outro, né? Com a qualidade mais baixa, então quer dizer, perde em torno de 20 ou 30 FPS aí, mas a qualidade melhora bastante. Como não é um jogo competitivo, daria para eu jogaria nessa qualidade aí também, ó. Perfeito, uso do processador em 33, 34%, utilizando 84 watts. É muito pouca diferença do Ryzen em termos de consumo, viu pessoal? O pessoal fala, vai estar utilizando lá em cima o consumo aí de 120 watts. Não tá utilizando aí geralmente entre 15 e 20 watts a mais apenas do que o Ryzen. Bom, aí, essa parte aí já dá uns picos mesmo, pode ver que dá uns picos no frame time. Até assentar, fazer a carga da textura. Isso é por conta do processador, né, que tem uma quantidade baixa de megahertz, mas enfim, tá aí ó, rodando 98, 99 FPS, temperatura de 71 graus na placa de vídeo e 45 graus no processador, utilizando aí em torno de 12 GB de memória RAM. Processador sendo utilizado 26%, é muito pouco mesmo. Esse jogo talvez seja bastante otimizado, além de ser um pouco mais antigo, né? Muito bem, cena externa, rodando a 122, 121 FPS. Na hora que a gente entrar para dentro da feira, deve cair bastante. Eu chuto aí que vai cair para em torno de 60 FPS, alguma coisa em torno disso. Entre 60 e 80, vai. FPS mais para 60 do que para 80.
FPS dentro da feira por conta da quantidade de detalhes, utilizando aí, beirando 40% de processador, chegando a 47 graus, 41% do processador. A gente não viu ele utilizar nenhuma vez 41% do processador, até agora 43%, 44% do processador, 45% do processador, sustentou 80 FPS dentro da feira. Sensacional, cara. Olha, fiquei surpreso positivamente. Consumo do processador aí de 87 watts. Não vai deixar ninguém pobre de estar jogando com esse processador não, viu galera? O pessoal que fica aí, isso aqui. Pô, se você for fazer um servidor para ficar em casa, servidor multimídia para ficar ligado 24 horas, é melhor você utilizar aí de fato um mini PC aí que consome quase nada. Então vamos lá. É uma questão aqui agora de ver as pontuações. Tá aí. Pontuação aí, ó, uma linha aqui, ó, a linha aqui já deu uma diferença bastante diferente, né? Já teve bastante recusada, utilização maior aí da CPU e menor da GPU em alguns pontos. Mas vamos lá, o que importa aqui é a quantidade de frames atingidos. A GPU atingiu, o mínimo de frames foi frames por segundo 86, máximo 173, média de 109. E aqui está o poder de renderização e de processamento da CPU em relação a essa carga máxima aqui. Então a média de FPS foi 94, quadros renderizados 14.697. Eu jogaria exatamente desse jeito, qualidade máxima, ultra pica das galáxias e pau na máquina. Jogaria assim 94 FPS de média, sensacional, né? Beleza? Então vamos para o próximo jogo. Já volto. Bom, agora que já iniciou o jogo, podia iniciar de novo o OBS. Tá aí as informações de novo. Obviamente é um jogo muito mais complexo e pesado do que o Tomb Raider, acredito eu. Rapaz do céu, vamos ver. Vamos lá. Acessibilidade de configurações. Esse jogo é legal, tô com vontade de jogar até acabar esse joguinho, viu? Forza Horizon. Utilizando em torno de 58 watts, só para abrir a parte de configuração. 42%, 33% do placa de vídeo, 10 GB de memória RAM. Quer saber o que ele está aguardando tanto para iniciar isso aqui, viu? Situação desagradável essa lentidão, viu? Veja, aí pronto, abriu. Na verdade devia estar detectando toda a parte de hardware, porque estava essa mesma instalação do jogo estava lá no outro computador, então ele devia estar detectando todas as tecnologias do processador que são diferentes, né? Vamos ver o que vai dar. Então, voltar aqui, configurações, vídeo. Vou tirar aqui essa sincronização vertical não. Deixa eu desabilitar aqui, desbloqueada variável, para ficar exatamente o jeito que estava no outro. Eu não mexi nada nisso aqui até onde eu me lembro. Só liguei o FX, não mexi nessa configuração. Salvar. Então aqui a gente pode vir em gráficos. A gente vai fazer os mesmos testes que a gente fez. Primeiro muito baixo. Aqui, lembrando que sempre que eu rodar muito baixo, a gente vai exigir mais do processador e menos da placa de vídeo. Ou seja, a placa de vídeo não vai ser a limitação do jogo.
Quando eu jogar no muito alto, é para a gente poder ver o equilíbrio entre a utilização da placa de vídeo com a utilização desse processador, para ver quem que gargala o que nesse sentido, e diferentemente de todos os outros testes, é mais para a gente poder ver a plataforma. Então vamos lá, colocar aquilo muito baixo, iniciar o modo de desempenho, vamos ver o que vai dar. Otimizando para o seu PC, aguarde. Aqui eu vou ter que fazer um corte e voltar, porque aqui ele está montando os shaders de novo para esse PC. Os shaders não, shaders. Ele está fazendo demora para boa. Então eu vou fazer um corte e volto lá dos 99%. Vamos lá, 100%. Vamos lá, vamos ver qual que vai dar o resultado, qual que vai ser o resultado desse teste maravilhoso. Uso do processador em 9%, com clock lá em cima, já usando todo o Turbo Boost. Uso em 13%, utilizando todo o Turbo Boost. Uso da placa de vídeo aí, nada por enquanto, óbvio, não está renderizando nada. Processador utilizando 70 watts de consumo, memória RAM 14 GB. Então é um jogo que acho que precisa de bastante memória RAM para funcionar bem. Olha lá, passou de 14 GB de memória RAM. Consumo, vamos lá. Consumo de processador em 60 watts agora. Temperatura do processador em 40 graus Celsius. Tá dando carga no jogo aí, ó. Frame time aí. Executando, dando essas travadinhas, está fazendo carga mesmo do jogo, está dando um loading no jogo. 15 GB de memória RAM utilizadas. Olha lá, vamos lá, vai começar. Perto de 16 GB de memória RAM. Ou seja, 16 GB de memória RAM para esse jogo é pouco. Então, de novo, aí ó, a gente não consegue sequer ler o Corvette direito. Apesar que tá bonito, tá melhor do que no outro, hein? Tá mais bonito aqui, ó. Tá com a resolução lá embaixo, mas tá bonito. Vamos lá. Utilizando em torno de 40% do processador, 75 watts. Placa de vídeo utilizando em torno de 6 GB, 7 GB. 63 graus Celsius a placa de vídeo. Uso do processador aí de placa de vídeo 95%, consumindo 140 watts. 70 frames, 79 frames por segundo, 87 frames por segundo. Lembrando que está no muito baixo isso aqui, hein? Tá me parecendo mais bonito do que no Ryzen, não sei porquê. Mas é utilizando 41% do processador, 44 graus Celsius. Olha, tá bonito esse jogo, viu? Eu jogaria tranquilamente nesse computador aqui esse jogo, não tem nem o que falar a respeito disso, gente. Olha aí, ó, utilizando 96% da placa de vídeo, 30% do processador, rodando 83, 82, 81, 79 frames por segundo, 75 frames por segundo. O jogo não tá feio não. Bom, vamos lá. Então chegamos aí ao resultado final. Resultado final, olha só, por isso que eu estava falando que tá bonito, ele estava rodando no Ultra. No Ultra teve uma média aí, eu fiz ao contrário, eu rodei no Ultra ao invés de rodar no mais baixo. Fez aí 78 frames por segundo. Desculpa pessoal, cabacicinha aqui. Mas olha aí, a simulação da CPU, 131 quadros por segundo, renderização da CPU 100 quadros por segundo, a GPU 81, os mínimos e os máximos de quadros. A variação é válida, latência média 37,4, porcentagem limitada da CPU 84,8 e contagem de travamento 5, deu 5 travadinhas aí, ou no frame time mais alto. Agora a ideia é que a gente rode de novo. Agora sim no mais baixo, tá? Vou rodar aqui rapidinho
Então já temos essas informações todas. Que beleza. Tá aqui ó, o modelo de CPU Xeon. Nada, ficou bom pra caramba, viu? Vamos lá, as opções de vídeo. Gráfico. Muito baixo. Salvar. Vai ter que reiniciar o jogo. Bom, então vamos lá. Continuar aqui. Agora a gente vai rodar no modo extra baixo. Então, voltar, configurações, gráficos, muito baixo, vídeo, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Perfeito, desbloqueado. Gráfico muito baixo. Achei que a gente já tinha rodado muito baixo. Vamos lá. Iniciar avaliação de desempenho. Sim. Ele não está muito baixo. Ou está? Acho que está, não dá para ler o Corvette direito aqui, né? Vamos lá, 123 frames por segundo. Utilização da CPU em 34%, consumindo 80 watts. Memória RAM 13 GB, está assim muito baixo. Ó. Memória de vídeo utilizando aí 3.5, 3.6, menos de 4 GB. Então, possivelmente uma RX 570, uma RX 550 de 4 GB, talvez funcione com esse jogo no muito baixo. Tá muito baixo sim. Utilização do processador em 37%, 130 frames por segundo, tá bem bom. Tá bonito. A imagem não tá feia, tá bonita, ó. Rapaz, que situação bater no carro, hein? É braço esse cara, hein? Aqui não arrumar confusão com o Porschezão aí, ó. 140 frames por segundo, 130. Olha lá, 139. Nervoso, hein? Rodar esse jogo nessa... Mesmo estando tudo muito baixo. Aí, ó. Média de 132 frames por segundo. 4 travamentozinhos, né? Porcentagem limitada da GPU. Não teve limitação da GPU. Aqui foi exatamente o processador mesmo, o limitador, né? Mais 132 frames por segundo, perfeito. Agora sim, tá tudo muito baixo mesmo. Perfeito. Bom, temos aí todas as medições, a gente fazer as comparações. Próximo jogo. Bom, vamos lá pessoal, para a gente fazer o próximo benchmark de jogo, a gente vai utilizar aqui o F1 2022 mais uma vez. Ele é bem bonito esse jogo também,
é bem otimizado, dá pra gente ter uma boa ideia aí da utilização do conjunto do equipamento. Então vamos lá. Ok. Poxa vida. Eles nos obrigam a rolar toda a tela para baixo, só dá a setinha no mouse, não tem mouse, é só na setinha. Meio da 5, português brasileiro, beleza. Continuar. Liberar um super carro aqui, assim. Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no principal, opções do jogo, configurações. Eu posso colocar casual, não tem problema, que a gente vai vir aqui no opções de acessibilidade, configurações de detalhes, exibição da tela sim, grau Celsius sim, beleza. Tá aqui, configuração das definições. Então, na configuração das definições, primeiro a gente vai rodar no ultra baixo. Deixa eu ver o modo de vídeo como que tá. P5 desligado, que é importante. Tela cheia, taxa de atualização 165 Hz é o da meu monitor. Sem limite de frame rate, FidelTeX ativado. Tudo certinho, sem mexer em nada. Então já está indo para baixo. Configuração dos gráficos. E a definição para baixo. Onde que eu rodo o teste agora, gente, que eu esqueci? Sim. Pois bem, então tá aí no trabalho, vamos lá, modo de referência. Aqui a gente vai colocar a mesma pista que eu tinha colocado no outro teste, Brasil, tempo seco, mostrar FPS não. Executar teste de benchmark. Então no trabalho vamos ver como que vai ficar esse jogo. Ativar aqui as informações técnicas. Muito bem. O jogo continua bonito. Utilização do processador em 33%, 32%, consumindo 80 watts. Memória RAM utilizando 12.6 GB de memória. Placa de vídeo aí consumindo aí 73% de uso, consumindo 140, 150 watts. A média aí de por enquanto 170 frames por segundo. O jogo continua bonito, rodando super bem. Não tenho o que falar não. Tá rodando absolutamente bem. Pode ver que a frame time tá lisinho. Tá bem legal, né?
Com essa plataforma aqui dá para jogar perfeitamente qualquer um desses jogos até agora. O que foi, preto? Vem. A visita. Eu vou querer fazer bem aqui na visita. Olha lá. Isso em 12 GB de memória RAM. 80 watts, 33% de processador, 45 graus Celsius, perfeito. Agora o gato vai ficar perturbando a vida aqui. Ok. Então tá aí o resultado dos testes, né? Total de frame 16.955, FPS mínimo 150, o médio 173 e o máximo 185. Tá bastante adequado aí. Para baixa resolução, né? Vamos ver aqui agora como vai ficar a questão do alta resolução. Aqui nas opções de jogo, configurações de gráfico. Aqui a gente só vai mudar aqui, colocar ultra alta, modo de referência Brasil seco, e executar o teste do benchmark. Vamos ver como vai ficar com a resolução ultra alta. Olha lá, 26%, 29% do processador, 32%, ocupando 75 watts. Nada demais, gente, na boa. Absolutamente nada demais. Atingindo aí, ó, 115, 113 FPS. Utilizando 95% da placa, 12 GB e meio de memória RAM. Processador ocupando clock do processador em 2.8, 2.9 GHz, 2.9 GHz ou 2.893 MHz ali, ó. 44 graus, 45, consumindo 80 watts, está perfeito. A linha do frame time super lisa, estando no ultra alto. Sensacional. (82 watts, 78 watts). É pouco consumo. Não é absurdamente alto. Bem legal, 114 frames, sensacional. Então tá aí o resultado, vamos lá, na ultra alta aí, atingindo o FPS mínimo 107, o médio 121, o máximo 137, tá perfeito. Tirem suas próprias conclusões, né? É isso aí, vamos fazer o quadro comparativo e vamos para o próximo. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos testar aqui um jogo que todo mundo gosta, né? GTA RP, é o GTA V com os mods online aí para roleplay. A cidade Capital City Norte, que é a que eu tenho meu personagem.
Vamos lá, ele pede para iniciar. Tudo desativado, veja que não tem nada rodando de tecnologia da própria AMD. Bora entrar. Vai lá, Madrugão na área. Vamos lá, pessoal, tá aí, ó. Clicar aqui em jogar. Última localização, que é onde eu tava. No hospital. Carregando todas as informações. Cidade cheia. Olha aí, ó, rodando 46 FPS. Vamos ver aqui como está a configuração. Gráfico. FXA ligado, restos ligados. Opa. Tudo no muito alto. Que é o jeito que é bom de jogar isso aqui, né? Vamos sair daqui da onde está um pouco mais cheio. Ó, 43 frames por segundo. Passar aqui por cima. Tá uma bagunça aqui, viu? Olha aí, ó. 41 frames por segundo. Um lugar que tiver mais. Aquilo ali. Isso aqui me parece ser meio novo, essa ponte aqui. Enfim, 45 frames por segundo, 44. Lembrando que aqui está tudo super modificado, com muitas modificações aí, né? Dá pra ver muito carro e tal. Olha o tanto de carro na cidade ali, tem uma confusão. Mas enfim, dá pra jogar, né, gente? Olha aí, ó. Bom não tá, porque tá muito carregado. Uma situação aqui que tá desagradável aqui. Foi que largaram o carro parado bem aqui. Será que eu consigo entrar nesse carro aqui? Esse carro aqui é de gringo. Olha lá, não consigo sair com ele não. Olha a confusão danada. Madruga arrumando confusão. Vamos lá. 47 frames por segundo, utilizando 33% do processador. 42 graus, utilizando 70% da placa. Obviamente, aparentemente o que está travando aqui é a questão do processador, de fato, o desempenho do jogo, né? Não é uma questão... E a questão talvez de otimização. Rapaz, tem uma coisa chata dizendo que eu estou estressado, cara. Vamos parar com isso aqui agora, vou tomar aqui um calmante. Vamos lá. Um calmante. Vamos dar uma mudada aqui no gráfico para ver se melhora um pouquinho essa questão aqui dos frames. Vamos ver se eu vim aqui nas configurações gráficos. Vamos desligar o FXA. E vou mudar aqui a qualidade para normal, 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 suave, normal. Isso aqui pesa, normal, normal. Aplicar as modificações, ele vai reiniciar o jogo, não tem problema, a gente reinicia aí e vê o que vai dar de
de resultado, se vai melhorar um pouquinho pelo menos essa taxa de FPS aí para jogar um GTAzinho. Vamos lá. Vamos lá, ó, não melhorou nada, 38, 40 frames por segundo. A cidade está bem carregada. Isso aqui não é placa de vídeo, viu, pessoal? Isso aqui é a cidade que está carregada mesmo. Olha a confusão generalizada aqui. Vamos passar para cá. Sair do meio da confusão. Vai para o terceiro andar. Cheio de médico. Subir aqui esse andar aqui, ó. 50 frames por segundo. Máquina de cola, tomar Coca-Cola? Não, vou nada. Vou ver aqui como está a situação com a conversa dos outros aqui, ó. Opa, fez sem querer. A mulher ficou brava atrás de mim, rapaz. Vou dar uma quitada aqui. Pronto, deu pra ver aí mais ou menos o desempenho. Vamos ver agora aqui o Dead Island 2. Para de uma confusão comigo. Eu perturbo você também. Você quer que eu perturbe você? Vamos lá continuar. Continuar o jogo. Jogar. É meio violento isso aí, viu? Aqui tá usando já mais um pouco de processador. Deu uma pequena travadinha. Olha aí, ó. Tá travando um pouco mais aqui, ó. Tá vendo que a linha do frame time não tá tão lisa. Veja que eu não fiz nenhuma alteração gráfica em relação ao outro jogo. Rodando a 107 FPS, mas dá uns 102 FPS. Utilizando 24% do processador. Vamos chegar aqui mais perto, vai dar aquela explosão. Deixa eu só dar uma espadada aqui igual eu fiz. Não tá agradável não, viu? Aqui tá computando 74 sem FPS, mas duvido que tá dando 100 FPS aqui, viu? Tá bem ruim. Vamos ver se eu consigo tirar um pouco mais. Ó, não tá agradável não, tá travando. Vamos ver se a gente mexe um pouquinho aqui nas opções. Exibir tela inteira. Ilimitada, campo de visão. Não tem nada. Questão de exibir. Dinâmico. Rapaz, não sei não. O que eu faço aqui para
Melhorar V6 ligado, campo de visão, desfoque do movimento. Vamos tirar o desfoque do movimento. Vou colocar 0. Avançado. Alta. Vamos colocar baixa. Vamos ver no baixo o que dá. Salvar alterações, vamos ver. Utilizando aí 4 GB de... aqui tem uma limitação, claramente é de processador, tá, pessoal? Porque ó, baixei toda a resolução. Consumo da placa de vídeo aí consumindo menos de 4 GB, 64%. E o jogo não tá... Continua bonito, mas não tá fluindo bem legal não. Vamos pular pra cá, vamos ver aqui. Ó, não é agradável de jogar assim não. Duvido que tá dando 100 frames por segundo isso aqui, travando desse jeito. Olha o frame time doido ali, ó. Nesse jogo aqui não ficou bom não, viu, gente? Não deu bom não, ó. Ó, tá bem meia boca, viu? Vamos lá, opções, exibir, vamos ver se limitada, campo de visão, deixando você tem. Vou meter avançado aqui. Vou meter no ultra, porque é o seguinte, ele tem que penalizar a placa de vídeo e fazer sobrar um pouco de processador. Quem sabe aí, se jogar no ultra dá pra salvar alterações. Quem sabe se jogar no ultra dá pra jogar um pouco melhor. De fato, no ultra tá um pouquinho melhor, nada que fala, nossa, como melhor que tá, mas tá melhor. Olha aí, ó. Continua utilizando aí 20% do processador, mas o uso da placa de vídeo subiu para 90%, mas olha que coisa estranha, ele sobe para 91%, cai para 50%. O processador não está conseguindo acompanhar a placa de vídeo nesse jogo. Eu quis colocar esse jogo aqui justamente por conta disso, ele é bem pesado, tem bastante detalhe para a gente entender. Não fica bom de jogar não, galera. Com esse processador aqui não ficou bom não. Ó. Não fica bonito nem no ultra, nem no baixo, nem nada fica bom. A jogabilidade é bem meia boca, viu? Vou passar no meio do fogo aqui como quem não quer nada. Virar um churrasquinho aqui. Mas de fato está difícil. Então é isso, tem aí ó, um exemplo para vocês. Ele está contando aí 69, aqui agora está certo, 69 FPS e tal. Ele pode estar até contando o FPS certo, porque está renderizando, mas o problema não é o FPS, o problema é o 1% low aqui nesse caso. Essas travadinhas, esse frame rate aí variando bastante, veja que ele não é lisinho, então não vai virar não. Não ficou boa não. Bom, é isso. Eu acho que testamos tudo que dá para testar entre as plataformas. E é o que é. Vale a pena? Não vale a pena? Deixa a opinião de vocês aí, beleza? Até mais.